Estamos de volta, ao vivo para todo o Brasil. Estamos aqui com o Xande e a sua história de vida, que é um grande exemplo para muitos brasileiros. Esse menino, ele vai contar umas histórias aqui muito fofas, mas antes, Denise, querida, pode entrar. Olha como a Denise ficou linda. Vem cá, Denise. Uau, Denise, tá linda. Tá maravilhosa, Denise. Gostou do resultado, Denise? Adorei, Eliana, adorei. Vamos ver o antes e depois. Olá. Pode falar, Denise, pode falar. Eliana, eu estou apaixonada pelos meus cabelos. É incrível como eles estão macios, brilhosos. Isso sem falar no movimento. Tá muito gata mesmo, viu? O shampoo e tratamento condicionante Novex para bombar possui em sua fórmula ativos especialmente selecionados para deixarem os cabelos muito mais fortes, cheios de brilho e incrivelmente macios. Muito legal. Somente a Embeleze para criar uma solução de beleza que vai dar uma explosão de beleza nos seus cabelos. É muito carinho, não é? Embeleze, paixão pela vida. Obrigada, viu? Dá um beijo aqui. Ficou lindo mesmo, arrasou. Agora o Xande ouvi o depoimento de dois amigos, na época que ele era mecânico. Quer dizer que então, se não desse certo a música, você seria mecânico? Bom, não sei. Acho que não, né? Porque eles falaram que você não levava jeito pra isso. Eu queria até mandar um beijo pro Clarindo, pro Boca. Agradecer as palavras dele. Eram três, né? Clarindo, Boca e Genilson, que tá por Fortaleza. Eles, realmente o que o Clarindo contou ali é bem interessante. Eu tinha uma responsabilidade, eu tinha que produzir um carro de ferro pela manhã e eu cantava numa banda ainda antes do Harmonia e eles me ajudavam muito, porque eles não queriam que eu saísse do trabalho, nem eu queria sair, porque eu precisava ajudar em casa, mas só que eu tocava à noite e chegava muito arrebentado durante o dia. E o trabalho era forte, né, porque era cortando ferro e tal, nessa época lá na fábrica de carteira. E eles deixavam um colchonete em cima de uma pilha de carteira escolar. Eu falo isso sempre, eu conto isso sempre aos amigos, para eu poder descansar e às vezes produzir um pouco, fazer um pouco do meu trabalho para me ajudar. Então, não acredito. Eles são os amores, incentivadores, principalmente nessa fase, nessa época, muito para que eu não desistisse. Eu tenho isso assim muito forte na minha mente. Que assim. bacana. E agora vai falar uma família do coração para você. Olha só. O vírus do samba, nós começamos através de uma brincadeira entre os meus meninos. E assim, chegou no momento em que da brincadeira, a gente começou a levar a sério. O Xande, ele veio participar do vírus do samba na segunda formação. Melhorou a banda, entendeu? Com a chegada dele. Era um cara que ele tinha um outro gênero de música, ele gostava de funk, de rap. E a gente não era esse tom que a gente queria, não era esse tipo de música. A gente chegou até a duvidar, mas acabou apostando no cara e deu certo. Nós morávamos na Lapinha, na Vila Vicentina, e Xande morava perto, no mesmo bairro. Ele acabou se entrosando muito rápido conosco. Ele sempre estava na nossa casa, com a gente, constantemente. Virou aquela questão de irmão mesmo. Dormia na nossa residência, que é a nossa casa, é a casa dele também. Nosso repertório era pagode, né? O pagode da época aqui da Bahia. O meu pai viu que a gente dessa brincadeira, a gente estava levando mais a sério. Aparecia em alguns lugares pra gente tocar aniversário de amigo, era inauguração de bar de amigo. Então foi aí que ele começou a investir e deixar a gente comprar instrumento para que a gente começasse a tocar melhor, né? É uma pessoa maravilhosa, é um cidadão que não esqueceu a origem dele. É um menino que a gente considera como filho. Foi uma pessoa que passou na minha vida e que marcou, porque hoje a gente vê uma pessoa que cresceu, né, não perdeu a humildade, vai visitar os amigos, principalmente meus pais, que foram pessoas que acolheram ele dentro da casa dele. Tem esse carinho, esse respeito com a minha família, isso para mim é muito importante. Alexandre, meu filho querido, que Deus te abençoe, Deus esteja sempre no seu caminho lhe protegendo como você merece, pelo amigo que você é, pelo bom filho que você é, entendeu? Que Deus lhe proteja e tudo de bom para você. Te desejo tudo de bom, Amém. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Te desejo sucesso, felicidade, que você possa trilhar coisas boas no teu caminho e que a gente se encontre por esses caminhos da vida aí. Muita sorte, muita paz, felicidade, tudo de bom. Amém.
Hilário pai. Muito legal. Hilário pai e Hilário filho. O Vírus do Samba foi a primeira banda de pagode de samba que eu cantei, né? Tem muitas histórias emocionantes que nós passamos. E especialmente o Hilário pai e sua esposa realmente me acolheram na casa deles. Também mataram muito minha fome, porque às vezes eu chegava lá para tomar um café da manhã e tal. Inclusive, tem mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos, talvez. Eu sempre gosto de passear um pouquinho. Eu faço isso às vezes com meus filhos. E eu dou uma passeada, eu mostro onde eu morei, o que eu fazia. E certo dia, uma manhãzinha dessa, eu adoro as manhãs de dia de domingo. Eu resolvi bater lá na porta de Hilário, ele não sabia de nada. Tinha muito tempo que a gente não se via. Foi muito emocionante. E aí eu bati na porta do Hilário e eu falei, eu vim tomar um café da manhã. Para relembrar aqueles momentos. Aí foi muito legal que nós nos reencontramos. Ele acompanhou a gente um pouco lá na Melhor Segunda-feira, ficou um pouquinho com a gente. Eu tenho uma gratidão muito forte por todos esses que falaram até aqui, muito forte mesmo, Bacana. porque fazem parte assim da minha vida, da minha carreira, de forma muito presente. Tem pessoas que te conhecem há 21 anos. Bom, esses daí devem saber bastante coisa, olha lá. Esse que é... Conheci o Xande, na verdade eu tocava no Harmonia, ele tocava em outra banda, a gente começou uma amizade, mas não tocávamos juntos. E como eu faço música também, sou compositor, e ele também na época compunha muito, a gente começou a desenrolar uma amizade. Xande pra mim não é só grande tamanho, não, é grande irmão, grande pai, grande homem. É até difícil de tanta qualidade que ele tem, porque ele é um dos grandes inspiradores, não só o meu, mas como a banda toda. Antes mesmo de entrar na banda, ele já dava canja com a gente, sempre ia lá no espaço que a gente tocava na capelinha. E todas as vezes que ele ia, ele roubava a cena, né? Ele sempre cantava bem. Então já tinha uma simbiose, já existia uma sintonia entre a banda e ele. Eu lembro da história que a minha mãe, a Dona Graça, né? Ela veio um dia, na primeira vez que ele foi dar uma canja com a gente, e aquele vozeirão dele cantando lá, no ensaio ainda, no quintal de casa. Achamos o cantor. Minha mãe falou assim, não, esse homem aí não vai cantar não. Porque ele canta muito e vai ver outro empresário aí muito grande e vai levar ele e não vai prestar e vocês vão ficar na mão, tá? E ele ficou assim meio que assustado, porque ele não acreditou. A amizade acabou ficando um pouco mais forte, as composições começaram a pintar de forma mais forte também. Aí eu convidei ele para a banda. Nossa primeira apresentação, grande, para muita gente, foi meio que estranha, porque assim, pra gente, a gente não tinha noção do tamanho que estava o nosso conhecimento na cidade. Era lá para 3 horas da manhã. E o povo todo lá, sem ir embora, esperando a hora da gente. Quando a gente começou a tocar, a gente ficou tamanho assustado. O que é que está acontecendo? Todo mundo tremendo, mas assim, o show foi fantástico. Quando chegou no camarim depois, a gente ficou assim assustado, dizendo, cara, o que é que está acontecendo? Eu lembro também que o produtor falou pra gente que você não tem ideia do que está acontecendo com vocês. Porque a gente era desligado mesmo, tudo novo, não sabia de nada e queria só subir no palco ou no trio elétrico e fazer o show. Você não sabia, não tinha noção de nada. Olhar para trás aí e ver tudo que a gente passou durante esses 21 anos, é assim, vem muita coisa na minha cabeça. Me dá licença que agora eu vou passar. Me dá licença que agora eu vou passar. Não se aborreça se meu cavaco chorar. O meu cavaco ele bota pra quebrar. A gente, de certa forma, viemos de bairro pobre, né, de periferia. E a gente tinha dificuldade mesmo, dificuldade financeira, dificuldade até de se alimentar. E uma vez ele reuniu a gente da banda, com o coração assim doído, e falou assim, olha, eu queria muito continuar, mas eu vou precisar parar, vou precisar trabalhar, porque lá em casa a gente não tem nem o que comer direito. E a banda realmente, a gente na época, a gente tocava, mas era muito pouco que a gente ganhava. A gente fazia um show lá no espaço, quando dava R$50, assim, a gente dividia para todo mundo, era uma coisa assim, que a gente nem sabia o que, não tinha nem noção de que isso ia acontecer na Harmonia, no caso, que a banda ia chegar a esse sucesso. Então, era tudo muito pouco. Aí a gente conseguiu, graças a Deus,
Um ajudava daqui, outro ajudava daqui. Mas assim, é um momento que marcou, assim. Porque ali poderia ter acabado tudo ali. Que ele poderia ter saído. Podia ser que hoje a gente nem tivesse feito esse sucesso todo. Xande é um cara que... Ele fala que... Ele tem um termo que ele fala que as pessoas muito ativas, assim, é virar no 380. Pode chegar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã de show. 6 horas ele tá mandando mensagem pra todo mundo, acordando todo mundo e achando que todo mundo tem que acordar igual a ele. Ele fica assim, o rapaz tá me acordando 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, o que foi? Ele, não, eu tive umas ideias aqui, fantásticas, preciso compartilhar. Então, assim, é um cara que não para. Você é um cara, como eu já falei, que eu respeito, que eu admiro como ser humano, que eu admiro como homem, como pai de família. Você me ensina muito a ser um pai de família melhor, a ser um ser humano melhor. Eu queria dizer que eu te amo muito. Queria dizer que você pode contar comigo enquanto eu tiver forças, você até a morte, como a gente sempre fala. Eu vou estar aqui para te ajudar dentro das minhas possibilidades e quero te agradecer muito por tudo que você já fez por mim e faz. Queria dizer que te amo muito, meu irmão. Seja sempre esse cara maravilhoso e que... continue sendo exemplo para todos nós. Muito obrigado por você ter na nossa vida. Muito obrigado por você ser grande irmão e estar junto com harmonia. Parabéns. Muito obrigado. O grande homem que você é. Bibi Rock. O Xande. Incrível essa história. O que você chegou a pensar em sair do Harmonia do Samba, sair do grupo, porque você não tinha o que comer em casa. Foi uma fase realmente bem difícil. Era bem no início. Inclusive a gente já estava dando alguns passos, assim, conquistando algumas coisinhas. Mas no início... tudo é muito difícil, né? Então... Vocês faziam um show por R$50? A gente... Nossa... Na verdade, no início, a gente quase que tocava sempre de graça. Às vezes, se precisasse do som. Quando o cara falava... O contratante começava... Ele contratava o show e dizia que queria a banda, tinha um valor muito pequeno. Se começasse a desistir, a gente pagava até o som, dava um jeito de fazer uma vaquinha para não deixar de tocar. Para mostrar o trabalho de vocês. No início, geralmente é assim. E era muito difícil, porque a gente tinha que dedicar um tempo. E aquela fase, ela era uma fase bem difícil. E esse momento que descreveram aí, foi um momento que eu vivi um dilema muito forte, porque eu precisava realmente ajudar em casa. Mas tinha que me dividir com a banda. Então eu sentei com todos, estavam todos confiantes. Eu também, mas eu tinha que tomar uma decisão. E eu falei para todos, eu não vou conseguir, porque eu preciso... Ajudar em casa. Ajudar em casa, tá difícil, não tem nem o que comer. E o que aconteceu para você ficar? Então, aí nessa reunião ainda, todos começaram a dar muitas ideias. E começaram a falar de vaquinha, ninguém tinha dinheiro. O que acabou me fortalecendo naquele momento foi justamente o posicionamento de cada um deles. De falar que ia dar um jeito, que a gente junto ia vencer, que não era para se preocupar, que a gente ia fazer vaquinha e tal. Por que você está tão emocionado quando você fala Porque disso? eu lembro, né? Foi realmente... Porque se não fosse esse apoio, o Harmonia do Samba não teria levado a alegria. No final dessa reunião, na verdade, eu não tinha noção de nada do que ia acontecer, mas eu disse, fazer o seguinte, então vamos tentar só mais uma vez, mas aí a gente vai arregaçar as mangas, vamos cada um para um lado, vamos realmente tentar fazer o negócio acontecer. E eu acho que Deus, ele estava olhando para a gente naquele momento, e aí ele disse, vai dar certo. Dessa vez eu vou dar um empurrãozinho. Dar um empurrão que vocês tanto precisam. E música e amor se misturam nesse depoimento do Xande aqui e desse aqui. Olha só. Nós somos irmãos de pai diferente, né?
Então, sempre o período, quando era período mais de festa ou de férias ou alguma data comemorativa, que a gente estava mais juntos. Até 17 anos, quando eu fui morar com ele. Como o tempo para se ver era muito pouco, então existia muito mais amor e aquela atenção querendo dar, né? Até antes do Harmonia estourar, que depois que estourou, foram 2 fases. A gente não se via porque não morava junto, e quando passou a morar junto, a gente não se via porque ele só estava trabalhando. Eu vou atrás de meu amor. É um rolo de salva. Eu tocava uma banda já antes, eu acho que 5 anos atrás. Então eu já estava próximo a sair dessa banda e ele e os meninos da banda convidou para passar a tocar no Harmonia. Aí a gente passou a ter um convívio não só de trabalho, mas como as férias saía junto, estava descansando junto, então a gente passou a fazer até as partes de lazer mesmo, de viajar, tudo passou a ficar mais próximo, né? A gente conseguiu aproveitar bastante. É exigente, muito exigente, e tem a gente, eu toco percussão com ele, né? O pessoal da percussão, a gente costuma dizer que ele normalmente pega muito mais no pé da gente, mas pega no pé mesmo, que a gente fala, ó, quando o show tá ruim, a gente já sabe que a culpa é da percussão. A gente brinca assim, a gente sabe se alguém da banda errou, a culpa é da... E é verdade, tipo, baixa o par e ele olha pra percussão. Por Deus do céu, véio, todo mundo já sabe, a gente já dá risada, já leva todo mundo na comédia. Rapaz, eu lembrei de uma história, na verdade, na época quando eu fui casar, né, quando eu anunciei que é o meu casamento, que eu senti ele bastante, assim, empolgado com a história, porque ele sempre frisou muito família, entendeu? Ele é ciumento. Até hoje, eu acho que hoje um pouco ele desvinculou depois da família, né, os ciúmes de mim, mas até hoje ele é muito ciumento com os filhos dele. O que eu mais admiro nele é o caráter dele, é um homem 100% de caráter e um homem muito sério. Você sabe que é sempre difícil estar aqui na telinha para falar, sabe que eu sou super tímido, mas quero deixar aqui um grande abraço, falar que eu te amo e você sabe disso, do fundo do meu coração. Você sabe que para mim você não é só um líder, não é só um patrão, mas é um amigo que eu tenho do meu coração. E é isso aí, velho. Toda a sorte do mundo, toda a prosperidade, que Jesus abençoe. Tamo junto. E o irmão do Xande